Fala galera, me segue aqui no Instagram, tudo bem com vocês? Tô voltando aos poucos aí postando alguns vídeos, né, para ajudar os amigos pescadores aí. Hoje a gente vem falar um pouco das iscas, né, e equipamentos para pesca de tucunaré aqui na região de São Paulo, né, Sudeste, Minas, né, na região aqui na bacia do Paraná, né, do Rio Grande. Então hoje eu venho trazer algumas dicas de iscas e equipamentos. Como a gente sabe, essa época do ano a temperatura cai um pouco e a água esfria e o comportamento do peixe muda. E consequentemente nós temos que alterar as iscas e o trabalho delas para a gente ter êxito na pescaria, né? Então eu vou apresentar algumas iscas para vocês, dando algumas dicas de trabalho. Eu vou começar, pessoal, mostrando algumas iscas para vocês, algumas dicas. Uma isca muito interessante para essa época do ano e também ela pega bem o ano todo, tá pessoal? Porém, essa época do ano existe uma forma de trabalhar a X80, né? Magnum. Todo mundo sabe que ela é uma isca sinking, né? Então você vai tacar, vai arremessar ela, vai deixar ela afundar e vem dando toques de ponta de vara, certo? Essa isca ela tem um lado muito interessante se você arremessar para o meio, né? O tucunaré vai ficar na região um pouco mais fundo, né? Uns 4, 5, 6 metros. Então é interessante a gente andar com o barco uns 10 metros na margem e arremessar para o meio, tá? Então essa isca a gente trabalha dessa forma, atacando para o meio, esperando ela descer, escolhendo a profundidade, trabalhando a isca com paradas, né? Então eu trabalho e dou uma parada, porque a tendência do peixe nessa época do ano é estar um pouco mais lento, tá? Então essa isca aqui é uma boa pedida. Eu gosto bastante de cores transparentes, né, translúcidas, né, com verde, cabeça laranja, tá? Tem outro tamanho de isca que é a mesma, é a X80 também, né? Só que na realidade essa aqui é 80, né? Tamanho menor, na verdade. Por que ter a mesma isca com dois tamanhos diferentes, pessoal? Porque às vezes o peixe está pegando naquele trabalho, só que ele não está pegando numa isca muito grande. A diferença de tamanho aqui é considerável, ok? Então é interessante ter sim uma isca um pouco menorzinha. Essa aqui, se eu não me engano, é da Nitrofishing, tá? É a Killer, a menorzinha. Muito boa também, certo? Outra isca com esse mesmo estilo de trabalho, que é sinking e com toques de ponta de vara e paradinha, é a Kizu Sink, tá pessoal? Uma isca também muito interessante. Ela já é um custo mais acessível, tá? Faz o mesmo tipo de trabalho. Às vezes eu prefiro usar ela do que a X80, tá? Em determinados lugares. Então é uma outra opção também, sempre nessas cores assim eu prefiro aqui na região, tá pessoal? Uma ótima pedida. E para quem gosta de isca da Sumax, eu sou apaixonado pelas iscas da Sumax, tem a Devon, tá? A isca sensacional também, um Rattling bem forte, tá? Eu trabalho mesmo trabalho, eu utilizo nessa época do ano, 2, 3 trabalhadas, dou uma parada, 2, 3 trabalhadas, dou uma parada, tá? Então uma ótima opção também. Então, agora a gente entra numa categoria que é um pouco mais funda, tá? Eu gosto de utilizar muito a Onitin mais um, tá pessoal? Isso aqui é uma da Sumax também, né? Mas é a réplica da Onitin mais um, da Mega Bass, tá? Eu até tinha um aqui, mas eu acabei perdendo numa pescaria. Eu gosto também de trabalhar, só que ela vai trabalhar mais nessa direção, né? Nós vamos dar um estoque de ponta de vara, ela vai ficar suspensa, né? Muitas das vezes, no mesmo lugar que você parou de trabalhar, e depois você continua dando uns toques com ela para fazer o Rattling fazer barulho e com que ela desça um pouco mais procurando peixe, tá? Essa isca é uma isca muito interessante, né? Pelo nado dela, né? E por ser uma isca muito fácil de trabalhar, não é tão pesada, beleza? Então fica a dica aí, pessoal. Onitin mais um,
tem a Fênix da Nitrofish, muito boa, e tem essa aqui da Sumax que mata a pau aqui, tá joia? Agora nós vamos afundar um pouquinho mais a isca. Quando a gente já tentou aqui a X80, o peixe está um pouco mais em torno de 5 metros, 6 metros, tá? Então a gente tem que utilizar uma isca que vai passar um pouco mais perto dele aí. Uma isca que eu gosto muito para fazer esse trabalho é a réplica da Mega Bass mais 2, tá? Que no caso aqui é a Lore mais 110, tá? Essa isca ela é fantástica, né? Ela vai em torno de 4 metros, 4 metros e meio. E ela tem vários tipos de trabalho. O primeiro é trabalhar contínuo, sem paradinha, um pouco mais rápido. O segundo é tacar ela, dar uma recolhida, esperar ela afundar um pouco, né? E vir trabalhando também com um toque, dois, três toques e uma paradinha. Agora o trabalho que eu mais tive produtividade nessa isca é o trabalho de recolhida. Você arremessa a isca, dá umas 2, 3 recolhidas na carretilha para ela afundar, e aí você vai arrastar a vara. Você vai recolher e arrastar e dar uma parada de 1 ou 2 segundos. Quando o peixe está muito manhoso e muito lá no fundo, pessoal, é esse trabalho que vai levantar os tucunarés, tá joia? E aí também, seguindo o mesmo princípio, nós temos aqui diversas cores, né? Só que em tamanho menor, né? Então aqui tem a Lore mais 95. Olha como é que ela tá arrebentada já. Será que já pegou? E uma um pouco mais escura, né? Essa aqui até ela era uma Corbone, né? Só que ela entrou um pouco de água e ficou um pouco marronzada. Ela entrou um pouco de água, né? E ficou um pouco marrom. Mas uma água um pouco mais turva aí, dependendo do dia, do horário, pega bem também, tá, pessoal? Uma boa opção também é a Fênix, tamanho um pouquinho menor, tá? Se eu não me engano é a 95, alguma coisa assim, tá certo? Também mata pau. Bom, agora nós vamos falar realmente que o peixe realmente está lá no fundo mesmo, não está pegando em trabalho com ponta de vara, e a gente tem que buscar ele lá no fundo mesmo. Na região aqui onde nós pescamos, pessoal, essas duas iscas aqui são excelentes, tá? Essa aqui é uma rapalinha Deep, tá? Um tamanho, creio eu que 85, 75, né? Contando só a isca. Ela é excepcional, pessoal. Eu gosto de uma outra cor dela, que é a branca, né? É uma branquinha, aonde você vai arremessar essa isca, mesmo padrão. Ela não é uma isca que aceita muito bem trabalhos com ponta de vara, mas ela no recolhimento, arrastando e parando um pouco, arrasta e para um pouco. Essa isca é fantástica. Essa isca aqui já me deu bons peixes com ela, tá? Aí nós temos a famosa aí do nosso canal do YouTube e do Instagram, que é as duas córdovas da Maruri. São iscas um pouco mais barbeludas, tá? Que também aceitam o trabalho de arraste, né? Essa isca é tão boa que, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver o troféu que eu capturei, 58 centímetros, foi nessa isca aqui, exatamente nessa isca aqui. Então é uma isca muito boa, o custo-benefício dela é excelente, e para esse período que nós estamos passando agora de frio, ela vai dar muito resultado, tá? Então eu tenho ela em duas cores muito interessantes. E nós temos a famosa, né, pegadeira, e com essa aqui mesmo não tem erro. Olha o tamanho da barbela dela, que é a Deep Dart, famosa Deep Dart. Essa daqui é 85. Essa isca é fantástica, pessoal. Ela é um pouco pesada para trabalhar. Depois eu vou falar um pouco de equipamento de vara, né? Mas ela é um pouco pesada para trabalhar, para arrastar o dia todo. Mas se você tiver com o equipamento certo, você consegue. E essa isca é essencial você ter na sua trave para essa época do ano. Essa sim vai pegar o troféu. Você trabalhando, arrastando, dando uma paradinha, arrasta, dá uma paradinha, ou mesmo no movimento contínuo, ela vem vibrando dentro da água. Tá certo? Aí
pode ter de várias cores aí que vai matar a pau, certo? Então eu tenho ela menorzinha, né? É uma cópia, mas nada igual, tá? Corzinha de lambari, certo? Excelente isca. E seguindo a linha das cranks, eu tenho essa isquinha aqui, eu nem lembro que marca que é, mas nada muito essa isca, eu creio que ela é importada, nada muito essa isca. Ela vem fazendo um chocalhozinho, um crankzinho, muito interessante. E ela tem uma barbela já um pouco mais, um pouco maior, né? Então ela também dá muito resultado nessa época do ano. E falando de mais profundidade ainda, pessoal, nós temos uma isca que eu gosto bastante, que são as iscas Rattler, né? A isca que é chocalho, né? Então nós arremessamos essa isca não tem muita dificuldade de trabalho, ela não tem barbela. Então tacou ela, caiu na água, ela vai direto pro fundo, tá? Então você vai vir em recolhimento contínuo e ela vai vir fazendo esse barulho, vibrando, tá? Tem uma forma de trabalhar ela que quase ninguém comenta, mas eu vou passar para vocês. Você taca essa isca do lado do pesqueiro, onde você vai pescar, espera ela cair e vem trabalhando ela como jig, tá? Levanta ela, ela vai levantar vibrando e vai cair. Vai levantar vibrando e vai cair. Se o peixe estiver ali, ele não resiste, tá? Então eu gosto tanto dessa isca que eu tenho uma da Rapala, tenho essa da Maruli, tenho uma outra da Maruli, tá? É uma isca que, dependendo do local onde você for pescar, ela enrosca com facilidade, então tem que ter um pouco de cuidado, certo? Isquinhas pequenas assim, pessoal, imitando lambari, nessa época do ano, é fantástico. Tem uma isca que eu também, pelo custo-benefício, eu coloquei aqui nessa seleção, que é a marrenta do Nakamura. Essa isca é muito interessante, porque na situação que eu comentei, a gente vai um pouco ali 2 metros, 3 metros em relação à margem, lógico, dependendo do local, sempre bom ter um sonar. Essa isca eu consigo pescar tanto pro raso como pro fundo. Eu só preciso controlar o tempo que eu vou deixar ela cair, tá? Então eu faço o arremesso dessa isca, da marrenta, eu tenho ela em 2 tamanhos, tem outras coisas também, faço o arremesso dela. Se eu não quero que ela afunda muito, eu já venho recolhendo e trabalhando, tá? Agora, se eu quero que ela afunda até chegar no fundo, eu só espero ela cair e venho depois trabalhando cadenciado. Ela vai trabalhar na altura que eu determinar. Então, é uma isca muito interessante, com um shape já é um shape mais slim, mais fino, né? Comparado com uma X80, com uma Devon. Então, se o peixe estiver manhoso no dia, pode dar bastante resultado essa isca também. Tá, então a gente já falou aqui. E tem outra isca aqui, né? De outro tipo de nado, que são as twitch baits, tá? Aqui eu tenho dois tipos de twitch bait. Uma twitch bait sink, aliás, as duas são sink. Mas eu tenho uma twitch bait que ela é, como se diz, ela vai trabalhar em uma profundidade maior, né? Que é a Ishi do Nakamura. Você tacou essa isca, ela vai para o fundo e você começa a trabalhar, ela vai trabalhar na profundidade que você escolher, só que ela desce mais rápido, tá? E tem a curisco. A curisco, a característica dela, ela vai também afundar. Porém, você começa a trabalhar ela tende a trabalhar um pouco mais na superfície, tá? Não na superfície propriamente dito, mas um pouco mais raso. Então, dependendo do local, também é interessante você utilizar locais que tem aí até 3, 4 metros de profundidade. Você arremessa a curisco e vem trabalhando bem lentinho, um toquinho bem lentinho, tá? Para ela sair mesmo e fazer esse barulhinho assim, ó, tá? Uma outra isca também que não está aqui que eu indico também é a birutinha sink também, tá? E a Ishi praticamente é o mesmo trabalho, só que ela vai trabalhar um pouco mais fundo e o corpo dela já é mais fino, né? Então ela vai trabalhar lá no fundo da mesma forma. Também muito interessante aqui para nossa região, pessoal. E aí, se nada disso resolver, a gente começa a apelar, né, pessoal? Aí nós temos aqui os jigs,
né? Nós temos alguns modelos de jigs, de pena, né? Onde a gente pode arremessar e trabalhar no contato, né? Arremessou o jig, ele encostou no fundo, você dá 1, 2, 3 toques para ele subir, depois você espera ele descer de novo. Para fazer esse tipo de pescaria, a gente tem que ter um equipamento que possibilite eu sentir esse jig tocando no fundo do rio, tá? Então a linha tem que estar adequada, a vara tem que ser adequada, porque senão eu não vou sentir esse jig tocar no fundo do rio. Se eu tiver com uma vara 25 libras e uma linha 0,40, eu não vou sentir um jig desse de 8 gramas tocar no fundo do rio e poder vir trabalhando, tá? Então eu já vou falar um pouco do equipamento para cada tipo de isca, tá? Então aqui eu tenho um de 8, 10 gramas e um de 15 gramas, tá? Então isso aqui também é muito interessante para essa época. Nós temos também uma outra categoria de iscas, né? Que são os spinners, também muito interessante. Tem dia que o peixe está muito manhoso que ele não pega em outra coisa, só pega no spinner. Aí você pode trabalhar tanto na meia água em recolhimento contínuo, ele vem trabalhando a colher, como eu posso trabalhar jogando o spinner no local onde eu quero pescar e trabalhar levantando ele, que ele vem trabalhando a colher e volta, tipo como se fosse um hélice de um helicóptero, tá? Ele vem descendo trabalhando também. Então, sempre indico ter 1 ou 2 spinners aí de tamanhos variados na sua caixa. E as colheres, né? As colheres, tem vídeo no canal aí que essa colher é de fabricação própria, né? Pessoal que ficou curioso aí, é uma colher de casa mesmo, né? Onde eu fiz 2 furos e aí eu fui para a água e eu fui dando o ângulo nela aqui, né? Dando a curvatura conforme o trabalho que eu quero. Então a colher é muito interessante, só que é uma pescaria um pouco mais de paciência. Você acha um ponto, você sabe que ali tem possibilidade de ter peixe, você vai tacar a colher e vai trabalhar com o jig. Então ela vai cair, né? Passando o brilho e você vai trabalhar com o jig levantando, né? E, novamente, para fazer esse tipo de pescaria tem que estar com o equipamento certo, senão você não sente a colher caindo no chão, tocando, né? Principalmente quando tiver alga, você não sente, né? Então aqui eu tenho 2 modelos, uma da Lori, né? E uma fabricação própria que fez sucesso nas traíras aí na última pescaria. E por último, pessoal, eu sempre acho interessante levar uma isca um pouco menor, que de repente numa pescaria de tucunarés no inverno você não vai encontrar os grandes tucunarés, né? Mas a gente pode encontrar vários cardumes e às vezes uma isquinha dessa aqui, ó, faz a pescaria. Uma isquinha pequenininha, um pouco mais gordinha, um trabalho de crank, faz a pescaria no cardume, tá? Então é sempre interessante levar também umas iscas de meia água que afundam um pouco mais, que são um pouco menores para estar pescando. E eu tenho um xodó aqui, né, que é essa isca da Rapala. Se eu não me engano chama Flat Rap, alguma coisa assim. Só que ela não tem rattling, é de madeira. Então algumas pescarias ela já me salvou pelo peixe não estar querendo comer uma isca com barulho, uma isca com cor muito diferente, né? E essa isca me salvou, tá? Então aí fica a dica, eu acho que chama Flat Rap, tá, pessoal? Depois vocês me corrijam aí, tá? Uma isca aí mais uma cor de lambari, né? Uma isca, ela é sinking, você tacou ela, arremessou ela, ela vai afundar, só que ela é muito leve de trabalhar, tá? Então fica a dica aí. Em relação à isca, pessoal, eu indico esses modelos de isca para começar, quando vocês forem vir para cá, né, para pescar nessa região. Lógico que tem algumas iscas aqui, por exemplo a Mega Bass, que tem um custo de aquisição um pouco elevado. Você pode usar a Brutal, você pode usar a Killer, né, da Nitro Fishing. Então tem outros modelos de outras marcas, né, seguindo o mesmo tipo de trabalho. E lógico, sempre levar uma superfície que pode ser o dia esteja propício para isso, né? Sempre levar uma meia água um pouco menor para estar vendo onde o peixe está. Porém, com uma dessas daqui, se eu fosse escolher para pescar, eu escolheria, vamos fazer uma seleção aqui de o que eu escolheria para levar se eu pudesse levar 5 iscas, né? Então eu levaria
uma X80, tá? Levaria a Rapala, levaria a Deep Dart, tá? Levaria um jig mais pesado, certo? E também levaria a Ishi. Aqui eu tenho Twitchbait, aqui eu tenho jig, aqui eu tenho Deep Dart, que ela vai bem no fundo. Eu tenho a X80, que eu consigo trabalhar tanto um pouco mais no raso como um pouco mais embaixo. E a Xodozinha aqui para os dias de frio, pessoal, que é a nossa rapalinha, a Deep, tá? Acho que é Deep Shed, alguma coisa assim. Então, eu levaria, se fosse para escolher 5 iscas, eu levaria essas 5 iscas, tá? É importante a gente entender que a seleção de isca, ela é de acordo com o que eu quero fazer e com o que eu quero pescar, tá? Eu não posso, na verdade não posso, né? Não que eu não possa, não que vocês não possam, vocês podem sim. Pescaria não tem padrão, não tem regra, mas a chance de você ter um sucesso, de ficar só na superfície nessa época do ano, é mais reduzida, tá? O peixe está um pouco mais lento. Então é interessante você utilizar iscas que vai passar na cara dele. Falando agora de equipamento para cada tipo de isca ou para esse tipo de pescaria, eu indico, pessoal, falando de varas, por exemplo, uma isca como a Deep Dart, o que acontece? Por que ela afunda tanto? A barbela dela é bem gordinha e é grande, ou seja, isso vai me dar um arrasto na água, um atrito com a água muito forte. Então, se eu for trabalhar uma isca dessa com uma vara 12 libras, vai ficar inviável. Eu vou trabalhar, vou dar 5, 6 arremessos e minha mão vai estar, não aguenta mais. Então, o que eu indico? Eu indico uma vara como essa aqui, tá? Quem viu minha pescaria de traíra já viu do que ela aguenta, o pau. É uma 17, 20 libras, tá? Aonde eu fiz uma alteração no cabo, um cabo inteiriço, certo? E onde ela consegue arrastar essas iscas, eu consigo arrastar essas iscas o dia todo, tá? Não é uma isca, não é uma vara tão leve como as outras que eu tenho, porém, se grudar um peixe grande aqui acima de 50, eu preciso fazer força para ele subir. Porque senão ele pode enrolar num pau, pode enrolar num algueiro, pode passar no meio de alguma pedra, tá? E o peixe, quando eu pego embaixo, ele fica muito mais forte. Então eu preciso de uma vara parruda, tanto para Deep Dart, como para Lore Mais, tá? A Lore Mais também é uma isca pesada de se trabalhar. Então eu indico ou uma vara de 20 libras, como essa, ou uma vara de 17 libras, tá? E também eu customizei ela aqui com o cabo inteiriço. De ação, pessoal, ó, de ação média rápida, tá? Aqui eu já vou sofrer um pouco com a Deep Dart. Com a Lore Mais ainda vai bem, vara de 17 libras, tá? A Deep Dart que eu falo desse tamanho, tá, pessoal? 85. Talvez a menorzinha vai bem, certo? Mas eu particularmente gosto de umas iscas maiores, para dar uma selecionada. Agora, para pescar com as iscas menores, tipo a Fênix, tá? A Lore Mais 95, até a Killer, que ela não tem uma barbela tão grande, eu já posso utilizar uma vara de 15 libras, como essa aqui. Essa aqui é uma vara customizada por mim, tá? Eu montei ela do zero, tá? É uma vara com o Blank Albatross, certo? Que inicialmente ela era 6,6, porém agora ela ficou com 5,9, tá? 15 libras. Então eu já consigo trabalhar de uma forma mais confortável uma isca X80, uma marrenta, né? Uma curisco, tá? Para quem quiser também uma vara muito boa é a Liger, tá? Ela também é 15 libras, se eu não me engano, ou 16, deixa eu ver aqui. Ela é 7,15 libras, deixa eu mostrar para vocês. Ela é 7,15 libras, certo?
é uma excelente vara. Também já ação média, média heavy, né? Média pesada, uma excelente vara. Eu não indico varas moderadas e lentas para esse tipo de pescaria. Você não vai conseguir trabalhar a isca. Quando o peixe pegar, sua alavanca, sua fisgada, se a vara for lenta, ela não vai ser muito bem feita. A gente vai perder por conta da vara, tá? Agora, para eu trabalhar as iscas de sensibilidade, né? A colherzinha tocando no fundo, o spinner levantando, tocando no fundo, o jig head, né? A rapala flat, se eu não me engano, né? Eu falei. Aí, pessoal, eu já utilizo uma vara que eu também customizei. É um Blank da Sumax, tá? 12 libras, com passadores, né? Alconite. Se eu não me engano, esse aqui é o Alconite Six Slim, tá? Uma vara 12 libras, 5,8. Eu gosto de 5,8, porém o cabo dela é maior, para que eu tenha equilíbrio, que ela fique, não sei se está pegando certinho aí, que ela fique nessa posição, na vertical. E quando nós vamos trabalhar jig, ela tem que ficar na vertical e numa posição confortável. Ela não pode ficar na vertical e pendendo a ponta, tá? Então eu utilizo uma vara 12 libras para trabalhar com jig, com colher, tá? Porém é o seguinte, aqui pode ser que eu vou perder alguns peixes, porque é uma vara 12 libras e a gente está pescando no fundo. E eu utilizo linha fina. Por que eu utilizo linha fina? Senão eu não consigo sentir o peso tocando no chão. É muito parecido com a pescaria de robalo com jig head, tá? Então uma isca dessa aqui, ó, que não tem, ela deve pesar 6 gramas. Tá certo que eu não espero ela chegar no fundo, mas eu não consigo arremessar de outra forma, né? Um arremesso interessante, acima dos 30 metros. Um jig desse, com 8 gramas, eu não consigo sentir ele tocando no fundo, se eu não tiver um equipamento equilibrado, tá? Se eu tiver com a vara de 20 libras, eu não vou sentir. Provavelmente eu nem vou conseguir arremessar esse jig com acima de 20 metros. A vara não vai fazer isso, tá? Então assim, tem esse risco. E aqui, então praticamente eu atendo todas essas iscas aqui. Então eu utilizo uma vara de 12 libras para sensibilidade, uma vara de 20 libras e uma de 17 libras para arrastar lore mais e deep dart, e duas de 15 para iscas menores e superfície, tá? Quais carretilhas que eu utilizo? Nessa vara de 12 libras, eu gosto muito de utilizar, vou até colocar aqui já, a Curado 70, tá? A XG, aqui, fica um conjunto muito equilibrado, o peso fica todo na minha mão, tá? E o corpo dela, por ser 70, eu abraço muito fácil. Então eu consigo fazer o trabalho sem que a vara fique pendendo para baixo ou pendendo para trás, tá? Então assim, muitas pessoas falam, não, a carretilha tem que ter 130 gramas, a vara tem que ser 90 gramas. Não precisa, pessoal. A vara tem que estar equilibrada. A carretilha pode ser uma carretilha de 200 gramas. Eu tenho uma carretilha de 200 gramas aqui, uma Ventura. É uma carretilha de 10 rolamentos, excelente carretilha, muito parruda, que eu utilizo para traíras e para arrastar iscas grandes, que no conjunto de uma vara equilibrada fica confortável. O equipamento tem que te dar conforto, tá? Nem sempre leveza é sinônimo de conforto, tá? Então vamos deixar essa montagem aqui. Para pescaria, para arrastar as grandes iscas, uma vara de 17, 20 libras, né? De 7 a 20 libras, não, falei errado, desculpa, de 10 a 20 libras, tá? Com a Ventura, tá? Vamos colocar aqui. Tá? Então assim, uma vara que não é tão leve. Mas você deveria colocar uma carretilha bem leve nela. Não necessariamente. Aqui ficou um conjunto muito equilibrado, o peso está na minha mão, tá? Então eu consigo fazer esse movimento de arrastar o dia todo, certo? Olha aí, conjuntinho legal. Deixa eu bater aqui, ele não escapa.
Na de 17 libras, eu utilizo uma Soli. Essa vara é uma vara que eu já tenho há algum tempo, já customizei ela algumas vezes, né? Vocês podem ver que o passador aí são todos verdes, de uma cor única, da forma que eu gosto. Então, ela sim, ela é uma vara que casa bem com a carretilha um pouco mais leve, tá? Porém, eu fiz uma modificação para arrastar essas iscas muito grandes, eu coloquei uma manivela maior nela, tá? Na Soli eu tenho duas, vocês podem ver aqui que a diferença, certo? As duas são Soli, tá? Então eu vou colocar aqui. Eu sinto uma segura alavanca melhor na hora que eu fisgo o peixe no fundo, tá? Aqui. Agora, para iscas de meia água sinking, menores, 95, eu utilizo uma carretilha Brisa com a vara de 15 libras, ok? Brisa Light. Excelente carretilha, custo-benefício fenomenal. Vou colocar aqui. Fica um conjuntinho também, excelente. Certo? Vocês perceberam que eu sou meio fominha por causa de vara, né? Eu levo 4, 5, dependendo do que eu for pescar. Não gosto muito de ficar trocando de isca toda hora, não. E aqui agora para superfície, uma meia água um pouco menor, né? A Liger também com a Soli. A Soli já é uma carretilha de 170 gramas. Com a Liger ficou excelente para trabalhar esse tipo de isca pequena. Se eu for arrastar uma 110, eu já vou cansar, porque a Liger é só 15 libras, ela não tem toda essa tração, certo? Linhas que eu utilizo, pessoal, também varia, tá? Se eu for, no caso da 12 libras, no máximo uma linha 0,25, no máximo. Já cheguei a usar 0,18, só que de repente você tromba com uns bichos maiores aí, você não tira, arrebenta, tá? Então, para curado, para 12 libras, para iscas de sensibilidade, 0,25. Aqui para nossa região, para outra região pode ser que altere um pouco. Para iscas 110, Deep Dart, no caso da Soli e da Ventura, são linhas 0,35, tá? 4x, independente de marca. Aí cada um tem a marca que mais gosta, né, de linha e tal. E para as iscas menores, um pouco já 0,28, 0,30, tá? Segura legal. Pessoal, então assim, espero ter ajudado vocês com essa explicação. É o que eu sempre falo em alguns vídeos, né? Eu não sei de tudo, mas eu já tenho uma boa experiência em pesca. Então eu entendo que esse conjunto de iscas, se vocês forem comprar, quando vocês forem conhecer aqui a região ou pescar aqui na região, vocês não vão ter dificuldade para capturar o peixe, tá? Aqui você atende todas as faixas, todas as camadas de água que ele pode estar. Você não vai ficar passando aperto. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações aí, que agora eu vou colocar vídeos com frequência de pescaria, de dica, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu!